Opa, aqui é o Matheus e esse é o nosso último episódio dessa série de 3 episódios da Masterclass do Quadrinista Profissional, onde eu estou ensinando pessoas comuns a entrarem no mercado de quadrinhos para faturarem R$10 mil por mês, mesmo não sabendo desenhar. Gostaria de relembrar algo que compartilhei na nossa primeira aula. Falei um pouco sobre a minha própria jornada, desde quando eu era criança e sonhava em trabalhar na indústria de histórias em quadrinhos. Inclusive, cheguei a publicar uma história de forma independente, mas eu enfrentei muita frustração por não me considerar apto para ingressar na carreira de desenhista. E isso, por um longo tempo, me deixou perdido. Durante essa fase, tive que buscar alternativas e encontrar um caminho para realizar o meu sonho. Foi então que eu me matriculei no curso de Artes da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul e finalmente comecei a encontrar algumas respostas. No entanto, essas respostas não vieram diretamente de uma grade curricular da faculdade, mas sim das pessoas que eu conheci por lá. Sabe aquela situação em que um amigo te apresenta um amigo? Então, aconteceu bem parecido. Aconteceu que uma amiga de uma amiga minha trabalhava com histórias em quadrinhos em uma área que eu nunca tinha considerado como uma possibilidade: a colorização de quadrinhos. E foi por meio desse encontro inesperado que eu consegui encontrar um caminho, adquirir conhecimento e trabalhar incansavelmente para chegar onde eu estou hoje. Atualmente, eu trabalho para uma editora americana de quadrinhos, colorindo algumas de suas principais revistas. Na primeira aula, eu mencionei que inicialmente não tinha intenção de ensinar o que aprendi durante a minha jornada até me tornar um colorista. A ideia de formalizar meu conhecimento em um método surgiu durante a pandemia, que foi justamente quando muitos de meus colegas artistas ficaram sem fonte de renda devido às restrições impostas pelo período. E foi então que eu percebi a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento e mostrar que qualquer pessoa pode ingressar nesse mercado. Expliquei que meu método se baseia em 3 pilares, sendo um técnico, um subjetivo e um prático, e mostrei o que isso significa. Já em nosso segundo encontro, eu te mostrei que existe uma forma de você ingressar quase que de forma imediata no mercado de quadrinhos e já recebendo até R$3 mil por mês, quase como um período de estágio. Então, sendo assistente de colorista, para ganhar experiência e segurança, além de um bom ritmo e ética de trabalho. Exatamente como eu fiz antes de mergulhar de cabeça na colorização e me tornar um colorista pleno. E isso só é possível porque a demanda por quem trabalha com colorização é muito maior do que a oferta. Te mostrei ainda que para trabalhar como assistente você tem que ter acesso a 3 conjuntos de conhecimentos objetivos, que tem a ver com o recebimento e a preparação da página para que o colorista pleno possa recebê-las das tuas mãos já prontas para o trabalho de colorização. Além disso, estabelecemos que para trabalhar com colorização você não precisa de materiais caros, morar no exterior ou falar qualquer língua estrangeira, já que essa profissão ela te permite ter liberdade geográfica e temos tecnologia o suficiente para conseguir nos comunicar com facilidade em quase qualquer idioma. Agora, se você não conseguiu ainda assistir às nossas primeiras e segundas aulas, eu te incentivo fortemente a voltar para assistir elas, já que a sua jornada só vai fazer sentido se você tiver o conteúdo completo. Durante as nossas primeiras aulas, eu fiz o máximo possível para responder ao maior número de dúvidas possíveis. Porém, algumas questões ainda ficaram sem resposta e eu acho que a dúvida de um pode ser também a dúvida de muitos. Então eu queria usar esse tempo aqui com vocês para responder essas principais dúvidas sobre o mercado de quadrinhos e a colorização. Muita gente quer saber se dá para trabalhar com quadrinhos sendo uma segunda fonte de renda, né? E a resposta para isso é sim e não. Caso você esteja procurando iniciar sua carreira no mercado de quadrinhos como assistente, aí sim, você irá conseguir conciliar com uma outra fonte de renda, né? Porém, como um colorista pleno em uma revista regular, com prazos padrão, você terá que acabar se dedicando a isso 100% para conseguir entregar os materiais que te serão exigidos. Outra pergunta bem comum é se tem uma idade para começar a trabalhar com quadrinhos, né? E o limite mínimo que você pode trabalhar oficialmente com quadrinhos, ser remunerado por isso no Brasil, é de 18 anos de idade. Agora, quanto a um limite máximo para ingressar, isso não existe, tá? O mercado de quadrinhos trabalha com prazos. Uma revista de 22 a 24 páginas, ela precisa estar dentro de um prazo de 30 dias para ficar pronta e ir para a gráfica. Então, a não ser que a tua idade te atrapalhe com o cumprimento desses prazos, ela não influencia isso de forma nenhuma, tá?
Devo dizer também que ser um pouco mais velho, inclusive, é até melhor, porque você acaba encarando tudo isso com um pouco mais de seriedade nas suas tarefas e prazos para com a equipe criativa. Me pergunta, né, se para trabalhar com quadrinhos precisa saber desenhar. E aí depende muito do que você quer exercer dentro do mercado de quadrinhos, né? Se o teu sonho é desenhar, é realmente a ilustração, né, a criação das artes dos personagens, aí eu diria que sim, né? Precisa ter um conhecimento mais técnico de desenho e realmente ter essa noção para poder estar exercendo o trabalho de desenhista de quadrinhos, né? Mas existem algumas outras funções que elas não têm essa necessidade de um conhecimento amplo dessa área do desenho, né? Claro, alguns conhecimentos mais adjacentes e mesmo até teóricos sobre o desenho já são muito bons para essas áreas, que seriam a de arte finalista e a de colorista, como a gente vem falando aqui, né? E existem outras áreas também que elas não precisam necessariamente de nenhum conhecimento, tá? De desenho, que seriam outras situações ali de uma história em quadrinhos, como editor de quadrinhos, um letrista, né? A pessoa que vai fazer os balões, as letras, enfim. São áreas que não precisa saber de anatomia, de luz e sombra, para poder exercer bem a função. Então, sim, existe muitas opções para quem quer trabalhar com quadrinhos e não sabe desenhar. Muita gente também questiona se dá para, morando no Brasil, né, se dá para trabalhar com quadrinhos. Então, aqui dentro do mercado brasileiro é bem difícil, tá? E eu acho que também por isso que existe um pouco dessa ideia de que trabalhar com arte não dá dinheiro, né? Porque realmente o mercado aqui no Brasil ele é um pouco limitado para quem quer trabalhar como na equipe criativa, né, de uma história em quadrinhos. Existe muita gente que trabalha aos arredores dos quadrinhos, né, como editoras, né, e até existe uma criação bem grande na Maurício de Souza Produções, né, mas efetivamente trabalhar com quadrinhos dentro do mercado brasileiro é uma tarefa até bem difícil, tá? E entramos, né, se vale a pena ser um brasileiro e se há a possibilidade de um brasileiro, né, trabalhar no mercado exterior, e isso seja o mercado europeu, americano, enfim, outras áreas, né, no mundo inteiro, digamos assim. E a resposta que eu tenho para dizer é que sim, porque existe uma vantagem, né, para ambos os lados, além de que os clientes americanos e de outros lugares, eles apreciam muito o trabalho de artistas brasileiros, tanto é que existem muitos por aí, né? Existe também um benefício de trabalho muito grande, né, para ambos os lados. Do lado do cliente, porque existe um custo-benefício muito bom no valor em que ele paga, e para a gente também existe um benefício uma vantagem, né, muito legal, que é justamente por receber em dólar, porque mesmo com o real estando desvalorizado, né, a moeda que a gente está recebendo, ela não tem essa desvalorização. A gente sempre acaba tendo um recebimento bom, que se multiplica, né, através do valor ali da moeda. Então o nosso valor final de trabalho ele sempre vai ser multiplicado, né, de acordo com os valores ali estabelecidos entre real e dólar. E mesmo que o dólar esteja um pouco desvalorizado, ainda assim a gente vai estar recebendo um pouco mais, né? Às vezes até um pouco mais, justamente porque a gente tem essa moeda um pouco mais forte, que é justamente o dólar que a gente vai estar recebendo. Outra coisa é se você precisa ler todos os quadrinhos para poder trabalhar com isso, né? E a resposta, na verdade, é que não. Até porque tempo mesmo, acho que vai ser pouco, assim, tempo livre mesmo, para ler mais quadrinhos, né? Então todos não. O que eu indico é que é legal tu acompanhar algumas coisas mais pontuais, sabe? Artistas que tu gosta, quadrinhos que estão chamando mais atenção, mas também para conhecer um pouco do que está sendo feito, né? Ver o que está sendo ali trabalhado em termos de arte e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa legal de saber para sempre se manter bem atualizado sobre o que está acontecendo no mercado de quadrinhos. Você precisa ter uma mesa digitalizadora para trabalhar com quadrinhos, e não necessariamente, tá? Porque uma mesa digitalizadora é aquela ferramenta que tu vai estar trabalhando,
na mesinha com a caneta e olhando para a tela do seu computador, né? Então, não necessariamente ela que você precisa ter, mas tu pode ter também uma mesa display, que é aquela que tem a tela mesmo e a gente trabalha diretamente na tela, né, e olhando para ela e tudo mais com a caneta, sempre lembrando, né, que todos esses materiais são com a caneta, inclusive também aquelas tablets, como iPad, Samsung Tab, e existem algumas outras opções no mercado também, mas essas são as mais conhecidas com a caneta, que também são ferramentas interessantes e que não necessariamente tu vai precisar ter um computador para poder utilizar elas, né? Então por isso elas também são boas ferramentas. Mas o que eu diria é que usar o celular não é uma ferramenta interessante de trabalho, porque a gente não possui programas que se utilizem de camadas, seleção, entre outras situações e ferramentas que a gente vai estar utilizando dentro de um programa um pouco mais complexo, né? Que vão estar possibilitando com que a gente trabalhe com maior facilidade, agilidade e entrega de arquivos mais profissionais para o cliente final. Você precisa saber falar inglês para trabalhar com quadrinhos, e eu mesmo, quando comecei, não sabia falar inglês, tá? Eu arranhava ali uma palavra ou outra, mas para comunicação mesmo e compreensão total era bem difícil. E muito do que eu fiz foi utilizar o Google Tradutor, né, para essas comunicações. E isso me ajudou bastante, não só, aliás, para as comunicações, né, mas também para ler os roteiros. De verdade, o Google Tradutor me ajudou bastante. Uma leve noção, assim, também me ajudou, mas o Google Tradutor foi uma ferramenta muito importante nisso. Até hoje em dia, eu melhorei um pouquinho o inglês, tá? Mas mesmo assim eu faço bastante uso do Google Tradutor. E hoje em dia também a gente tem outras ferramentas, né? Até com inteligência artificial, como o ChatGPT, que também pode estar nos ajudando a traduzir diversas outras línguas também, né? Umas línguas que podem ser um pouco mais difíceis, e essa ferramenta ela pode traduzir muito bem, entendendo até melhor os contextos, né? Gírias, entre outras especificidades de cada idioma diferente. Então também é mais um aliado, né, que tu vai ter para essa comunicação e também leitura de roteiros para que você consiga fazer aí de uma forma muito legal os seus trabalhos. E aproveitando sobre isso também, né, muita gente me pergunta sobre se ainda vale a pena, né, a gente tá investindo nisso, sendo que hoje em dia a gente tem muita criação de artes, né, através de inteligência artificial. E a verdade é que a profissão de colorista, né, dentro das histórias em quadrinhos, ela continua a ser muito relevante e valiosa, mesmo com o avanço das IAs, né, na geração das imagens. E os coloristas também oferecem bastante criatividade, estilo pessoal e capacidade de colaborar com outros artistas, né, adaptando assim as suas cores às necessidades da narrativa. E além disso, o mercado ele é muito diversificado. E a evolução das tecnologias digitais, elas permitem que os coloristas explorem várias oportunidades e mantenham relevância, pois a habilidade, né, humana, a originalidade, a sensibilidade artística ainda é uma coisa altamente valorizada na indústria dos quadrinhos. Também me perguntam bastante se é possível conseguir trabalhos fora do Brasil sem um agente, né, e quais que seriam os melhores caminhos para isso. E a verdade é que eu mesmo comecei sem um agente, tá? E permaneço sem um agente e consigo ainda tá fazendo os meus trabalhos, né? Então, sim, é super possível, né? E os caminhos para fazer isso, eles podem ser diversos, né? Porque a gente não tem uma fórmula mágica para isso. O que eu poderia te dizer é que é interessante que você tenha, primeiro, um bom portfólio. E esse portfólio, ele vai conter os seus, aqueles que tu julga, né, serem seus melhores trabalhos, com aquilo que tu consegue fazer de melhor, né? Esse é o mais importante num portfólio, porque é através dele que a gente vai estar apresentando o teu trabalho para outros artistas, né? Ou para, enfim, outros clientes, possíveis clientes, editoras, roteiristas, até mesmo desenhistas, né, que podem se interessar pelo teu trabalho de colorização.
E dentre esses muitos caminhos, né, um mesmo que eu comecei foi indo atrás de editoras, né, então pelos sites mesmo, buscando editoras tanto grandes, médias editoras, como editoras menores também, e enviando e-mails, né, então foi assim uma das formas que eu comecei e eu acho que é um contato legal para iniciar, né, sempre mandando o meu portfólio. E outras opções também são grupos, né, em redes sociais, por exemplo, grupos de comunidades. Também outra forma com que eu comecei, né, foi através de grupos no Facebook, que juntam, além de muitos artistas, também juntam clientes e outras pessoas que provavelmente vão querer estar buscando, né, profissionais para poder colorir suas histórias. E além disso, enfim, existem outros sites e plataformas, né? Existe lá no Reddit, tem algumas comunidades e assuntos dedicados a isso, e entre outras possibilidades também que você pode estar usando para estar alcançando novos clientes. E eu posso trabalhar de casa com quadrinhos? Na verdade, eu acho que essa é a forma que todas as pessoas que trabalham com quadrinhos fora um círculo muito pequeno fazem isso, né? E como eu comentei em nossa primeira aula, 75% da equipe criativa de um quadrinho é formada por pessoas que não são de língua inglesa e moram fora dos Estados Unidos. Logo, em sua maioria, cada trabalhador escolhe o melhor local de trabalho de acordo com a sua possibilidade. Por exemplo, grandes artistas como Ivan Reis, Will Conrad, Mike Deodato, cada um trabalha de seu estúdio dentro de sua casa mesmo. Claro que alguém sempre pode escolher criar um pequeno escritório para isso, mas fica a critério e gosto do artista mesmo, né? Eu mesmo trabalho do meu computador na minha casa, com uma tela focada no trabalho e outra em algum vídeo ou filme que fica rolando ali pelo fundo. Mas não chega a ser nada muito mais complexo do que isso. Agora, na minha experiência, eu sei que aqui deve ter muita gente interessada em trabalhar no mercado de quadrinhos, e nessas aulas eu fiz o possível para te dar o maior número de informações para que você possa chegar no seu objetivo, assim como eu cheguei. Porém, eu não tenho como, em 3 aulas, te dar todo o conhecimento objetivo e subjetivo em relação à profissão de colorista. E por isso mesmo que eu criei o curso de profissionalização em colorização de quadrinhos. Mas o que é essa profissionalização em colorização de quadrinhos? Durante as aulas do curso de colorização em quadrinhos, você vai perceber que não é um simples curso online, tá? Aqui você encontrará um ambiente voltado para a sua evolução contínua, com uma comunidade de artistas apaixonados por aprimorar suas habilidades na colorização digital. As aulas foram feitas através da minha experiência, durante a minha busca por uma vaga no mercado de trabalho e também sobre o que eu tive que aprender depois para poder ingressar e para conseguir permanecer tendo trabalho mês a mês. E por isso você vai encontrar um conteúdo que vai te levar pela mão, mesmo que você nunca tenha tido contato com software de desenho ou pintura e jamais tenha colorido alguma coisa, nem que seja no Paint. Em poucas semanas você vai sair de um completo desconhecimento das ferramentas para a colorização completa de uma página de quadrinhos. O conteúdo completo do curso é projetado para ser concluído em um período de 3 meses, dedicando-se ao estudo e às práticas. São 8 módulos cuidadosamente planejados, contendo diversas aulas que abrangem desde os fundamentos até técnicas avançadas de colorização digital. Cada módulo é estruturado para atender todas as necessidades, independente do seu nível de experiência, desde iniciantes até aqueles que já têm algum contato prévio com o campo. Módulo 1. Nesse primeiro módulo você dará os primeiros passos para o emocionante universo da colorização digital. Você se familiarizará com o software de edição e ilustração mais renomado, o Adobe Photoshop. Exploraremos desde os conceitos básicos, como a interface do programa e a configuração do ambiente de trabalho, até as funcionalidades essenciais como a seleção de pincéis adequados e a criação de camadas organizadas. No módulo 2, mergulharemos nas bases da colorização. Você aprenderá a criar flats, que são áreas sólidas de cores em uma ilustração. Isso proporcionará uma base para aplicar sombras e destaques posteriormente. Além disso, você dominará técnicas de limpeza,
removendo linhas indesejadas e imperfeições para deixar a ilustração pronta para o próximo passo. No terceiro módulo, você dará vida às suas ilustrações, adicionando dimensão e profundidade. Exploraremos como usar as luzes e sombras para criar volume e tridimensionalidade. Além disso, mergulharemos na teoria das cores, entendendo como as combinações cromáticas podem influenciar as emoções e melhorar a narrativa visual. No módulo 4, assim como em diferentes arquiteturas que refletem épocas e estilos diferentes, você explorará os estilos de colorização mais populares, desde cores vibrantes e saturadas até paletas mais sutis e monocromáticas. Você experimentará uma variedade de abordagens para adicionar personalidade e estética única às suas ilustrações. A iluminação adequada é essencial para criar cenários cativantes. E neste quinto módulo você aprenderá a incorporar a iluminação natural e artificial em suas ilustrações, criando atmosferas realistas e envolventes. Além disso, explorará como a iluminação pode ajudar a definir o foco e a direção da narrativa visual. No módulo 6, assim como o acabamento arquitetônico adiciona detalhes únicos a um edifício, você se aprofundará em efeitos especiais e texturas. Você aprenderá a criar efeitos como raios de luz, explosões e texturas detalhadas, adicionando profundidade e realismo às suas criações digitais. Cores têm um papel poderoso na narrativa visual. E nesse sétimo módulo você explorará como escolher e aplicar cores de forma a criar emoções, definir o tom e contar histórias através de suas ilustrações. Aprenderá a criar atmosferas que se alinham perfeitamente com o enredo e a mensagem que deseja transmitir. E no módulo 8, o nosso módulo final, você aplicará todas as habilidades e conhecimentos adquiridos para criar um projeto final completo. Esse trabalho final será a síntese de todo o teu aprendizado, demonstrando sua capacidade de usar cores digitais para dar vida a ilustrações envolventes e narrativas visualmente impactantes. Este curso é projetado para fornecer a você uma compreensão abrangente da colorização digital, desde o básico até as técnicas mais avançadas. Com uma abordagem prática e interativa, você estará preparado para dominar a arte de colorir quadrinhos e ilustrações, levando suas habilidades artísticas a novos patamares. Nossa jornada de aprendizado é dividida em 8 módulos principais, e além das aulas de colorização digital, fornecemos ainda conteúdos adicionais de grande valor. Eu conversei com uma equipe legal para poder te direcionar não só no sentido da tua profissionalização, mas também na legalização do teu trabalho, para que não ocorra nenhum problema. E nela você vai ficar a par da burocracia relacionada ao trabalho artístico. Aprenderá sobre impostos, emissão de notas e outros aspectos essenciais para aqueles que desejam se profissionalizar. Nesse módulo extra, você vai ampliar seu conhecimento em desenho, explorando conceitos de volumetria, luz e seleção de valores tonais. Através dessa sessão, você terá uma compreensão mais profunda das formas tridimensionais que te ajudarão a entender também os pontos que vão te ajudar na colorização dos quadrinhos. Mergulhe no mundo profissional da colorização de quadrinhos. Converse com coloristas, assistentes e editores, obtendo insights valiosos para a indústria e suas nuances. Esse é o nosso, por vezes, podcast, por vezes videocast, com profissionais da área para poder te dar um direcionamento de como ingressar e permanecer relevante no mercado. Você vai ter um acompanhamento de montagem do seu portfólio, onde vamos conversar sobre as plataformas disponíveis e te mostrar como tirar o melhor proveito das ferramentas. Você vai ter acesso a uma lista de mais de 100 editoras para o seu primeiro contato e ainda terá inclusive modelos de cartas de apresentação para o envio imediato. Você precisa saber que não existe um momento certo, perfeito para entrar no mercado. Como a gente já disse, esse mercado aceita qualquer idade, desde que preencha certos requisitos. Mas o nosso medo nos trava de ir atrás da oportunidade. Nos mantém naquele lugar quentinho que é a zona de conforto. Mas mesmo que você não tome uma atitude, não tomar uma atitude já é uma escolha. E na verdade o que eu quero oferecer para vocês, é uma outra escolha, para que vocês se sintam mais seguros a alcançar essa posição. Se isso fosse um filme, esse seria o momento
em que chega o sábio, ou o maluco, depende da perspectiva, e te chama pra aventura. E você pode não aceitar e o filme termina aqui. Ou você pode dar um passo à frente. Você sabe que 2025 vai chegar pra você e pra todo mundo. Está distante no momento, mas a cada segundo a gente se aproxima cada vez mais desse ponto. E o que você tem que se perguntar é se daqui a 2 anos você vai se arrepender de não ter se comprometido com você mesmo, ou se vai estar feliz colhendo os frutos dessa jornada. O que muita gente não percebe é que o teu salário paga não só pelas tuas habilidades, mas também pelo teu tempo, que é a única coisa na vida que não tem como voltar atrás. Mas o tempo gasto em algo que você ama e o tempo gasto em algo que você odeia é exatamente o mesmo. E o que vale mais a pena fazer, então? Tendo isso em mente, preciso te dizer que a janela para ingressar nessa profissionalização é curta. Somente de segunda a sexta da próxima semana você vai ter essa oportunidade, já que gostamos de nos dedicar integralmente às pessoas que a gente atende. Entre segunda e sexta da próxima semana, nós vamos aceitar matrículas para essa nova turma. Mas agora você deve estar se perguntando, e se eu comprar e não gostar das aulas, ou descobrir que não é para mim, ou não conseguir fazer? Para isso, nós oferecemos garantias para a sua tranquilidade. A garantia incondicional permite que você solicite o reembolso nos primeiros 15 dias, independentemente do motivo. Já o investimento do programa reflete o comprometimento dos nossos alunos e é uma maneira de garantir que você esteja determinado a evoluir. Entendemos que quando investimos financeiramente em nossa educação, nossa dedicação aumenta significativamente. O que nós estamos te oferecendo são 88 aulas. Isso que não estou incluindo nessa conta nenhum bônus como o módulo fiscal, o módulo de luz, sombra, volume e o bate-papo com o artista. E sem contar ainda que temos uma vez por mês uma aula em turma ao vivo para quem se inscrever no primeiro dia e uma mentoria individual para quem for um dos 10 primeiros. Então, com tudo isso, calculamos que o valor final ficaria de forma muito justa por R$ 3.500. Que é um valor que, mesmo fazendo somente as flats, em pouco tempo você já tem isso de volta no seu bolso. Porém, como a nossa política sempre foi de inclusão e por ser um curso online onde eu não preciso me preocupar com pormenores que eu teria que me preocupar se fossem aulas presenciais, né, como máquinas, tablets, ar-condicionado, aluguel, etc., eu consegui um valor ainda mais acessível, ficando assim a R$ 1.497. É o equivalente a R$ 4,15 por dia, muito menos que o valor pago por páginas que você vai fazer para o mercado americano. Mas sempre tem gente que é muito comprometida, e por isso eu quero bonificar essas pessoas. Agora, para todos os inscritos no primeiro dia, eu vou oferecer ainda mais vantagens. Ao invés do valor final ficar em R$ 1.497, eu vou te bonificar com R$ 500 de desconto, fazendo com que o valor baixe para R$ 997. Ou seja, você vai pagar o equivalente a R$ 83 por mês nessa formação, ou R$ 2,76 por dia, menos do que um cafezinho. Além disso, para essas pessoas, oferecemos de forma exclusiva a oportunidade de participar de aulas em grupo uma vez por mês. Essas sessões envolvem discussões, aprofundamento de tópicos e correções de trabalho, solidificando ainda mais o conteúdo aprendido. Vão ser um total de 8 aulas ao vivo durante o ano, onde eu vou te acompanhar e te direcionar. Mas olha só que não acabou ainda. Eu vou abrir as inscrições para o curso de profissionalização em colorização de quadrinhos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E se você for um dos 10 primeiros inscritos, eu garanto uma mentoria individual comigo. Durante essa sessão, você receberá orientações de forma personalizada, análise profunda do seu trabalho e direcionamento de carreira. Quem se inscrever a partir do segundo dia de matrícula vai poder ver as gravações dessas aulas em nossa sessão de replay, porque, como eu digo, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Então, qualquer correção que eu faça em algum trabalho também pode te ajudar na tua trajetória. A partir de agora, depois de ouvir tudo isso, você tem 3 opções. A primeira opção é me ignorar e continuar fazendo o que você sempre faz. Mas eu já disse várias vezes para alunos e amigos, a arte é uma maldição, ela nunca vai sair de você. Vai ficar ali esperando você dar uma chance para ela. A segunda opção que você tem é que a partir de agora você vai tentar descobrir como se faz isso sozinho por conta própria, como eu tinha feito lá atrás, fazendo a busca de informações, filtrando o que funciona e o que não funciona para você e dedicando muito tempo de erros e acerto
em busca do caminho correto. Já a terceira opção é você dar uma chance e ir lá na abertura das nossas matrículas e preencher todos os dados e parcelar em um valor menor do que a mensalidade que você paga em todos os streams que você assina. O risco, no final das contas, está nas minhas costas, porque você ainda tem a garantia de 15 dias para ver o conteúdo sem ter medo. Agora, eu sei que alguns de vocês me assistindo já são sim. Alguns são não. Mas a pior coisa que pode acontecer é você sair dessa maratona inteira com um talvez. O que eu quero é que você saia daqui com uma convicção. De repente você está pensando que é uma ótima oportunidade, mas você não tem tempo. Mas primeiro, que é exatamente por você não ter tempo que você tem que fazer isso. Para que o tempo que você tenha seja ocupado com algo que você ama de verdade, que faz teu coração cantar. Porque tempo mesmo hoje ninguém mais tem. O que você tem que se perguntar é quais são as suas prioridades hoje. Você acha que não pode pagar o valor do curso, mas se pergunte, qual é o custo de uma insatisfação que dura a vida inteira? Não é pior tu olhar para trás e te arrepender de não ter tomado uma atitude? Eu sei que investir tempo e dinheiro em algo demanda coragem, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que a gente não pode ficar na nossa zona de conforto. Ninguém que fez algo significativo ficou na zona de conforto. Eu, na próxima segunda-feira, vou estar lá abrindo o carrinho e espero que você esteja lá também. Estamos encerrando, então, essa série de aulas. Mas antes disso, lembre-se do que você aprendeu. Na nossa primeira aula, eu compartilhei a minha jornada desde a infância, quando sonhava em entrar no mundo das histórias em quadrinhos. Até as reviravoltas da vida que me fizeram enxergar essa profissão que eu jamais tinha sequer conhecido. Essa surpreendente reviravolta me permitiu traçar um novo caminho, adquirir conhecimento e, com muito esforço, chegar até aqui aonde eu estou hoje, colorindo revistas para editoras do mercado internacional. No início eu não planejava ensinar o que aprendi, mas durante a pandemia percebi a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento, especialmente quando muitos colegas artistas perderam suas fontes de renda devido às restrições. Foi quando surgiu a ideia de formalizar o meu método, baseado em 3 pilares: um técnico, subjetivo e um prático, como já expliquei anteriormente. Na nossa segunda aula, eu mostrei uma oportunidade de ingressar rapidamente no mercado de quadrinhos, como assistente de um colorista. Isso proporciona experiência, ritmo de trabalho e ética profissional. É uma porta de entrada viável devido à demanda por profissionais de colorização. Para isso, é fundamental dominar 3 conjuntos de conhecimentos específicos relacionados ao recebimento e preparação de páginas para o colorista pleno. Lembre-se de que não é necessário investir em materiais caros, morar no exterior ou falar várias línguas, pois a colorização oferece liberdade geográfica e comunicação eficiente por meio das tecnologias em várias línguas. Não se esqueça ainda da nossa comunidade, onde você vai poder compartilhar as suas dúvidas e obter todo o suporte. Estamos aqui para ajudá-lo a trilhar o seu caminho no mundo da colorização de quadrinhos. Então prepare-se para a abertura das inscrições. Assista novamente às aulas, faça perguntas e inscreva-se para mudar o rumo da sua jornada artística. Eu agradeço a sua participação e espero te ver em minha próxima turma a partir da próxima semana.